Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores dessa casa. O motivo que me traz a essa tribuna hoje é de enorme gravidade. Um verdadeiro escândalo. Um caso de corrupção que envolve atores do mercado financeiro, os mais ricos do mundo, e atores do Poder Judiciário brasileiro, especialmente paranaense. Investigações que foram tornadas públicas recentemente, delegado Tito Barrichello, apontam para o nome de Jorge Hardit Filho, pai da juíza federal Gabriela Hardit Filho. Gabriela Hardit apenas. Ele, Jorge Hardit Filho, teria, após décadas de trabalho na Petrobras, em especial na PetroSix, aqui em São Mateus do Sul, no Paraná, teria tido contato com uma tecnologia de extração de xisto. Para quem não sabe, esse minério, o xisto, ele é de suma importância para a soberania dos países, porque hoje se extrai gás, óleo e demais combustíveis desse minério. Os Estados Unidos, doutor Antenor, retiram do xisto 1/3 de sua energia. Em tempos de guerra, de crise, em que o preço do petróleo determina a economia interna dos países, métodos alternativos de extração de energia são ainda mais valorados no mercado. Ocorre que em 2007, 2008, Jorge Hardit Filho se aposentou e se tornou consultor e ofereceu seus trabalhos, principalmente, naquele momento, para a Engevix. E a Engevix foi uma empresa contratada, delegado Tito Barrichello, por sua vez, pela própria Petrobras, para que ela possibilitasse a venda da tecnologia PetroSix, patenteada para Estados Unidos, Marrocos e Jordânia. E assim foi feito, num valor de mais de 200 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, essa empresa Engevix foi contratada. Sabe qual era o consultor dessa empresa? Jorge Hardit Filho, deputada Luciana Rafaim. Ele, junto à Engevix, foram atrás no mercado internacional de alguém que pudesse bancar os riscos e os custos de uma operação como essa. E encontraram parceria no banco Forbes e Manhattan. Esse banco passou, junto à Engevix, a sentar na mesa de negociação com os demais países, em nome da Petrobras. Meses depois, esse mesmo banco, junto à empresa Irati Energia, controlada por esse banco, Forbes e Manhattan, ofereceu a tecnologia PetroSix para o governo da Jordânia, que se espantou e oficiou a própria Petrobras, se dizendo curioso. O porquê? Um mesmo banco vem negociar em nome do Estado brasileiro, de uma empresa brasileira, e logo depois vem em nome de uma empresa privada, Irati Energia, oferecendo a mesma tecnologia. Emitiu um alerta para a Petrobras. A Petrobras iniciou uma investigação interna.
e descobriu que estava sendo pirateada, que havia ali um caso de espionagem industrial. E quem era o espião? Documentos atestam e comprovam que quem teve acesso à Petrobras, aos documentos confidenciais da Petrobras, levando o seu computador particular, o que é proibido na empresa, Luciana, e portanto assinando um termo e documentando a sua presença lá, foi Jorge Hardt Filho. E pasme, mesmo a PetroSix tendo 6 patentes dessa tecnologia interna e externamente, Jorge Hardt Filho tentou patentear a tecnologia de extração de xisto. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos faz o que eles chamam de frec, sei lá. Eles injetam areia, eles perfuram diversas camadas do solo, injetam água e areia, como se fosse uma agulhada na terra, e quebram os minerais lá dentro, os minérios. E aquele gás resultante dessa combustão, dessa explosão, aquele gás é absorvido lá em cima. É assim que eles extraem o gás do xisto. É um processo caro e altamente danoso para o meio ambiente. A Petrobras não. Ela tem um outro método que não utiliza água dessa forma, que não destrói o meio ambiente, não precisa esse tipo de perfuração destrutiva do solo. É disso que se trata, de uma tecnologia bilionária. Jorge Hardt Filho, junto a Forbes e Manhattan, piratearam e tentaram vender no mercado internacional essa tecnologia. A Petrobras iniciou uma investigação e dessa investigação concluiu preliminarmente que a empresa não deveria mais fazer qualquer tipo de negócio com a Forbes e Manhattan ou com a Irati Energia, coligada ao banco Forbes e Manhattan. Isso nos idos de 2010, 2011. Ano passado, a mesma empresa, Forbes e Manhattan, enviou representantes ao Brasil, que se encontraram oficialmente com o general Mourão. Desse encontro, resultou a conclusão de uma venda. Eles, deputado federal Tadeu Venere, eles, da Forbes e Manhattan, compraram do governo Bolsonaro a PetroSix. Olha que ironia, a empresa Patrimônio Público declarou num alerta que proibia qualquer tipo de negociação com um banco que pirateou sua tecnologia. Uma década depois, o governo entreguista, de patriotas de fachada, vendem o patrimônio público, uma tecnologia que apenas o Brasil tem, por 200 milhões de reais. O valor de um ano de lucro dessa empresa. Esses criminosos, deputado Tito Barrichello, de terno e gravata, de colarinho branco, não lotam a carceragem do 8º distrito. Não comem marmita azeda no complexo penitenciário de Piraquara. Esses criminosos dominam o Estado e dão ordens aos senhores. Como, eu pergunto, a juíza Gabriela Hardt, que efetuou a prisão do Zé Dirceu,
por contrato junto à Engevix, que prendeu o diretor e o presidente da Engevix, como ela não teve acesso a um caso gritante de corrupção como esse, de pirataria, de espionagem industrial. Nos Estados Unidos, a pena para espionagem industrial é de prisão perpétua. Quando não, a pena capital nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma tecnologia que tem ao menos 30 anos de desenvolvimento foi roubada à luz do dia pelo pai de uma juíza que hoje é a responsável pela prisão do José Dirceu, pela prisão do presidente Lula e por esse factoide do PCC, do Gugu, que nós infelizmente tivemos a oportunidade de assistir recentemente. O ex-juiz corrupto e parcial e suspeito Sérgio Moro, esse ex-juiz quer se colocar como o grande combatedor das injustiças e do crime organizado. E como fazer? Combatendo o crime é mais difícil. Então é melhor inventar um factoide e dizer que o crime o odeia de morte e que ele é o antagonista dessa história e, portanto, o super-herói dos homens de bem. E agora, essa mesma juíza que foi flagrada em conversas com Deltan Dallagnol, combinando qual que era a prioridade das investigações da Lava Jato. Essa mesma juíza, se tempo houver e for oportuno, eu disse sobre o juiz e não sobre o senhor. Essa mesma juíza, Gabriela Hardt, teve um procedimento investigativo contra si no Conselho Nacional de Justiça. Sabe por quê, delegado Tito Barrichello? Porque ela, Gabriela Hardt, homologou e colocou em segredo de justiça um acordo entre a Petrobras e o juízo de Moro de 2,5 bilhões de reais para serem lançados num fundo privado, o Criança Esperança do Dallagnol. Eles, o Ministério Público Federal, queria gerir 2 bilhões de reais, se utilizando de uma fundação privada. Ora, que absurdo! Ela, juíza Gabriela Hardt, tão atenta a todos os casos da Lava Jato, deixou passar, infelizmente, justo o caso em que o seu papai se torna bilionário, porque detentor de uma tecnologia que os Estados Unidos quer, que a Jordânia quer, que o Marrocos quer e tantos outros países querem. Ele, acidentalmente, entrou com um notebook e saiu com o mapa da mina. Literalmente, Tito Barrichello, o mapa da mina. Sabe por quê? Outros documentos confidenciais, mapas geológicos, que demonstravam a existência do xisto em algumas regiões, foram comercializados por ele para a Engevix e para a Forbes e Manhattan. Hoje, essas empresas se colocam no mercado como concorrentes da Petrobras. E recentemente, ano passado, a partir do governo entreguista do Jair Bolsonaro, venderam a empresa. Sim, essa mesma empresa em que o presidente disse: não façam negócio com a Forbes e Manhattan, há 10 anos atrás. Ano passado, o que o Bolsonaro fez, deputada Luciana Rafaim? Vendeu a preço de banana a tecnologia que pertencia a uma empresa pública, portanto, a todos nós
brasileiros. É esse, Deputado Renato, um minuto para concluir. é esse o patriotismo do faz de conta. É o mesmo do religiosismo do faz de conta. É o mesmo dos homens de bem do faz de conta. Do reino da hipocrisia, onde aquilo que se fala não é aquilo que se faz, em que a mentira ganhou estatutos, a mentira, junto às armas, ganharam um estatuto sagrado na religião dos hipócritas. Ninguém tem coragem de fazer essa denúncia. Nós temos, por isso nós somos o partido dos trabalhadores e não dos empresários.